que vai criar um animal selvagem ou silvestre em cativeiro. E qual, no teu ver, é o impacto que o animal sofre nessa situação? Como que o animal vai se adaptar naquele habitat? Tipo, vamos pegar um animal qualquer, assim, não vou nem citar nenhum, mas assim, o cara tira lá do habitat no habitat natural, né? Não sei como também que é a legislação, até já não vamos chegar nesse quesito, e o cara leva para tratar, para ter em cativeiro, e o impacto da vida do animal nesse quesito. Então, isso a gente trabalha essa questão da educação ambiental, tá? Então, assim, você tirar um animal da natureza para você ter em casa é um crime ambiental. Você não pode fazer isso aí. Todo animal, ele é um patrimônio da União. Todo animal silvestre, qualquer animalzinho que você vê por aí, até aquele gambazinho que tá aí que às vezes as pessoas não gostam, ele é um animal silvestre, ele é um patrimônio da União. Então você não pode chegar lá, matar aquele animal, você não pode pegar para você para ter em casa, e você também não pode tirar partes do bicho. Até porque um gambá é bem difícil, né? Mas vamos dizer que o cara veja uma arara bonita ali, nossa mãe, eu quero aquelas penas da arara, é tão linda, eu vou lá e vou arrancar as penas para fazer um colar, tá? Não pode, porque as partes, né, do organismo do animal é dele, né? Então a gente não pode fazer isso. Então existe uma legislação muito forte no país, né? Então isso é um crime ambiental. Ah, mas existe caça. Claro, existe caça porque é fora da lei. Então daí já é outra questão, né? Mas a lei brasileira, ela é forte nesse esquema. Então assim, ela não permite. Mas existem situações que as pessoas compram de um criadouro regularizado, aquele criadouro foi registrado no IBAMA ou no órgão ambiental do estado, e ele pode criar aqueles animaizinhos, uma tartaruguinha, um jabuti, alguma coisa assim. Ele tem uma autorização especial para criar e ele pode vender. Então é um animal que sai com uma nota fiscal e você tem que apresentar para a autoridade. Se tiver um policial, alguém vindo lá, não, tá aqui, ó, tem a nota fiscal, eu comprei, ele tá certinho. Beleza, então se você tem esse animal, ele foi criado em cativeiro. Ele já nasceu, ele já está adaptado, e existem daí então cuidados que você tem que ter. Ter uma ração própria para aquela espécie. Por exemplo, papagaio. Aqui em Foz do Iguaçu, muita gente tem papagaio, né? E outros animais silvestres. Legal? Não. Normalmente não. Esses animais estão em condições irregulares. Da onde que vem esses papagaios? Hoje eu não vejo assim vindo tanto, mas tinha uma onda há anos atrás, década, de aves que vinham do Paraguai, que eram pegas na ponte, né, e depois acabavam nos órgãos aqui de proteção de fauna, né? Então as pessoas, para onde estavam vindo? Ou estava no caminho, né, sendo mandado para um outro estado, ou ia ser vendido aqui mesmo. Então tem gente que tem papagaio. Essas pessoas às vezes cuidam bem, às vezes não sabem cuidar, dão girassol para o papagaio, né? Então é um erro. Papagaio come banana, macaco come banana e papagaio come girassol? Não, está errado, não existe. Existe uma dieta balanceada, comercial, que se vende, e se a pessoa tem um animal, ela tem que dar a alimentação correta, os cuidados corretos, tá? Então assim, só se permite bicho que tem de criadouro que tem registro, tá? Mas se a pessoa tem um bicho irregular, ela procure cuidar bem, tá? Sabendo de todo o risco que ela pode correr e tudo mais, mas ela está cuidando do animalzinho lá em casa, então nós temos que pensar na questão humanitária desse animal. Entendi. Então tem que dar uma boa alimentação, tem que dar um cuidado, né? As condições, os cuidados veterinários necessários para aquele animal. É um ser vivente, ele precisa de todo o cuidado. Se isso é legal para os animais, muitas vezes não. Então você tira um animal da natureza. Lá na natureza... Até porque, sem querer te interromper, o lance do papagaio, tem aquele lance do cara arrancar as asas do bicho para ele não voar mais, né? Isso inclusive é considerado uma mutilação. Cortar as penas não é considerado mutilação, mas se o cara cortar, amputar e tal, daí já é uma mutilação. Mas eu sempre faço comparativo. Você vê aqueles papagaios lá na Vila A. O pessoal, né, vai lá passear no final da tarde Selvagem, e tal, não. e vê aquele dormitório de papagaio lá. Esses papagaios, eles o que eles fazem? Eles saem cedinho, eles se reúnem normalmente em casal. Primeira coisa, casal ou casal com filhote. Então, papagaio sozinho
não existe na natureza. Olha só. O solteirão normalmente não existe, né? O solteirão não solteirão. Tem o papagaio com os filhotes, o casal com os filhotes. Então, quando eles formam um casal, isso demora tempo, né? Muitas vezes encontram, eles ficam pro resto da vida. Jura de amor eterno e fidelidade para sempre. Então, e o papagaio, olha, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque marido e mulher ficam 24 horas juntos. Eles dormem ali juntos naqueles ninhais ali, né, naqueles eucaliptos, saem cedinho, viajam distância, vão atravessam o rio, vão para o lado do Paraguai, voltam, e eles vão à procura de alimentos. Então, olha, um bicho que está o dia todo como se estivesse na academia, malhando, né? É um atleta esse papagaio, né? Ele tem atividade, ele passa o dia voando. E ele come comidas variadas, broto, flor, semente e tal. Não come girassol, não tem girassol. E a galera dá girassol pro bicho. Não tem girassol. Então, ele é um animal atleta. E a dieta é muito diversificada. E saudável. Primeiro, porque ele tem atividade, ele se alimenta bem e ele tem saúde mental. Coisa que a gente pensa que os bichos não precisam, né? Todo mundo tem que cuidar com a saúde mental, né? Ser humano, principalmente, né? Mas os animais também, porque senão eles desenvolvem doenças, né? Vocês já não viram um papagaio que arranca as penas? Caramba. Muita gente às vezes fica assim, o bicho começa a se automutilar, ele arranca as penas, por quê? Porque ele está vivendo uma vida miserável. Nossa, e ele mesmo se lasca ali? Ele se lasca, ele arranca as penas, ele fica muitas vezes peladão. Caramba. Aonde ele alcança, né? Onde ele alcança, ele arranca. Então, por que ele faz isso? Porque a mente dele não está legal. Então, assim, ele gostaria, o DNA dele, a genética dele, está mandando ele voar essas longas distâncias, arrumar uma parceira ou arrumar um parceiro, né? Então, assim, ele não arruma. Então, qual a vida dele? Fechado numa gaiola, sem voar, sem se movimentar, comendo girassol, que é rico em gordura, que ali é um alimento, é como se fosse um... Hoje não pode falar que o McDonald's, né? Que não é uma propaganda negativa. Sim, mas você comeu Minhas filhas gostam do McDonald's, mas como se né? fosse comer todo dia esse tipo de fast food, né? Todo dia, toda hora comendo, não. Então não dá. Então é alimento gorduroso e ainda tem muita aflatoxina. O que é aflatoxina? É uma toxina que é uma toxina do fungo, que desenvolve fungo nessas sementes, né? A gente não vê o fungo ali, mas tem toxina. E essa toxina, o que ela faz na avezinha, no papagaio? Faz o mesmo efeito do álcool no ser humano. Olha só, cara. Leva a uma cirrose hepática, leva uma degeneração hepática. Então, não é legal se alimentar. Existem alimentos, até isso é bacana a gente estar falando aqui, porque as pessoas têm que saber que existe alimentação própria para essas aves. Então, se você estiver dando essa sementada aí, essa mistura de semente, muda isso aí. Então, a ração própria para essas aves é uma ração bonita. É que nem a ração, assim, em forma, como se fosse, a gente chama peletizada. Sim. Como se fosse de cachorro e de gato. Essa ração que é tudo misturado ali e ela é feito, né, os cubinhos ali. É processado. Processado, exatamente. É uma ração processada e de boa qualidade. Daí sim, o animal vai se alimentar bem. Antes do Rafa ir para a pergunta ali, tem uma pergunta bem interessante. Como que funciona no caso, por exemplo,